gente chama de estrutura condicional ou estrutura de decisão. Então, além da gente ter aquela sequência, a gente pode fazer algum desvio, né? Imagine uma bifurcação, né? Você está caminhando numa estrada e você tem uma bifurcação. Na bifurcação você pode escolher, né? Ou eu vou pela direita ou eu vou pela esquerda. Então, a gente pode decidir a execução de um trecho do código. Então, eu quero não executar o código inteiro, mas uma parte dele, só que essa execução está vinculada a uma determinada condição. Então, a gente pode dizer, se uma determinada variável for superior a um determinado valor, eu sigo um caminho. Se for inferior, eu sigo um caminho alternativo. Para isso, a gente precisa utilizar o que a gente chama de operadores relacionais e operadores condicionais, certo? O nome relacionais é porque ele relaciona valores, e normalmente a gente faz essa relação de uma variável com valor, ou de uma expressão aritmética com valor, e esse tipo de comparação, a gente vai comparar com os tipos, aqueles tipos que a gente já conhece, né? Então, inteiro, real, valores desses tipos. Então, eu tenho esses operadores que estão aí, o igual em Python, que é igual, igual, maior, menor igual e diferente. No momento que eu faço uma comparação, eu vou receber como resultado ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, número 1 é maior do que 3. Se o número 1 for 4, ele vai dar verdadeiro, porque é maior que 3. Né? Se for menor, se o número for 2, por exemplo, ele é inferior a 3, então ele vai dar falso. E esse resultado verdade e falso, a depender da linguagem que a gente está trabalhando, retorna ou 0 e 1, que corresponde ao verdadeiro e falso, ou retorna true e false. No caso do Python, existe a variável book de booleana, então ele vai retornar ou verdade ou falso. Então, por exemplo, né, a gente tem essas variáveis aí. A é 5, B é 2, C é 7 e D é 5. No primeiro caso, A maior ou igual a B, então, imagine que a gente esteja fazendo isso numa condicional, né? Perguntando, A é maior ou igual a B? Né, um questionamento. Como A é 5 e B é 2, então eu vou ter como resultado verdadeiro. 5 é maior que 2? Sim, verdade. No segundo caso, B é igual a C, B é 2, C é 7. Então, 2 é igual a 7? Não. Então, eu tenho um falso. A terceira pergunta, né, o terceiro teste booleano, teste lógico que a gente chama, é se D, que é 5, é diferente de A. 5 é diferente de 5? Não, porque eles são iguais. Então, eu tenho um falso. O quarto teste, eu tenho C, que é 7, e aí eu estou perguntando, bem, 7 é menor ou igual à soma de A e B? Observem que menor ou igual, eu tenho a alternativa dele ser ou menor ou igual. Como C é 7 e o A somado ao B é também 7, então eles são valores iguais. Então, esse menor ou igual vai dar verdadeiro. Certo? E no último teste, que eu tenho o D é 5, o C é 7, 7 menos B, então 5 que é D, 5 é maior do que 7 menos 2, 5 é maior do que 5? Não. Né? Se eu tivesse maior ou igual, aí sim seria verdadeiro. Então eu tenho um falso aqui. Então, quando a gente faz a condicional, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem esses testes lógicos que usam. A gente fala teste lógico porque o resultado é um valor true ou false. Mas a gente está usando aí variáveis, podem ser variáveis com variáveis, pode ser variável com um valor numérico, né? Pode ser uma expressão aritmética, e a gente está usando o operador relacional para fazer esse teste. Então, eu tenho um valor falso como false em Python, e eu tenho um valor verdadeiro como true. E como a gente falou, né, algumas linguagens, diferentemente dele, tem o 0 e 1. Então, em C, números diferentes de 0 são vistos como verdadeiro e o 0 é visto como falso, tá? Se eu coloco um print, esses prints aí no nosso código, eles vão mostrar para a gente o valor numérico ou o valor lógico? O valor lógico. Ele vai. É porque a gente podia pensar, não, ele imprime o que está dentro do print, mas não tem as aspas, né? Não, isso aí não é um texto que a gente está printando. Então, existe o teste lógico aí dentro, ele vai calcular aquele teste lógico, vai ter o resultado que vai ser verdade ou falso, e vai depois imprimir ou verdade ou falso, né? Então, assim, a gente tem, no primeiro caso, 27 é maior que 5? Sim. Então, ele vai printar verdadeiro, né? No segundo caso, eu tenho 10 mais 5 menos 3, que é 12.
12 é maior ou igual a 12? Sim, porque eu tenho igualdade. Então, ele vai printar aí o verdadeiro. No terceiro, ele está dizendo 10 é diferente de 10? Não, né? 10 é igual, então ele vai dar falso. Então, ele faz o cálculo primeiro dessa expressão lógica e depois printa o resultado dessa expressão lógica para a gente. Até aí, tudo tranquilo? Além das nossas expressões dos operadores relacionais, a gente tem o operador lógico, né? O operador lógico, ele também vai ser usado nessas expressões que a gente está fazendo o teste. Então, eu tenho o i, que no Python é o end, eu tenho o ou, que no Python é o or, e eu tenho o não, que no Python é o not. O i está dizendo que ele resulta no valor verdadeiro se ambas forem verdadeiras, tá? Então, o que é que significa isso? Se no i, na expressão lógica, eu utilizando o i, eu tiver um falso, toda a minha expressão lógica é falso. Porque eu preciso que eles, os operadores, os operandos da expressão, ambos sejam verdadeiros, né? Então, se eu tenho um falso, eu vou ter falso. O ou é o inverso disso. Se eu tenho um verdadeiro, eu vou ter o conjunto verdadeiro. Então, se eu tenho verdade e falso, é verdade ou falso. Se eu tenho falso ou verdade, é verdade. Se eu tenho falso ou falso, é falso. Se eu tenho verdade ou verdade, é também verdade. E o não, ele faz a inversão lógica. Então, se eu tenho um verdade com não, ele vai virar falso. Se eu tenho um falso com não, ele vai ser verdade. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, tá? Aí eu queria que vocês rapidamente pensassem nesses resultados e me dissessem, né? O primeiro exemplo, A maior ou igual a B e C maior ou igual a D. Então, tem o AND. Isso é verdade ou falso? Bem, então eu peguei, na verdade, esses exemplos que a gente viu antes e a gente colocou no código. Então, na verdade, o que ele faria era printar esse código, só vai fazer o quê para a gente? Printar esse verdade, verdade, falso, falso e verdade, tá? É o que ele vai fazer. Então, eu fiz uma transposição daquilo que a gente acabou de ver para o código em Python. Então, ele vai pegar esses prints e mostrar para a gente o valor lógico de cada uma das operações. Se a gente pensar no fluxograma, a gente tem ainda que falar no fluxograma para entender, né, como é que é, tanto na condicional quanto na repetição, que a gente ainda vai falar na próxima semana. Mas se eu tenho o se, que é exatamente a condicional primeira que a gente vai usar, então o se, então, significa que a gente vai fazer um teste. Se esse teste, o que tem depois do se, que tem ali aqueles dois pontos, é exatamente o teste, que são esses testes que a gente acabou de ver aí. A maior que B, C maior que D. Então, entre o se e o então, vai aparecer um teste lógico. Se esse teste for verdadeiro, a gente executa, né, o que está aqui, o que tem escrito aqui, comandos, é uma sequência, pode ser uma sequência deles, né? Eu posso ter aí dentro um outro se, eu posso ter aí dentro um print, eu posso ter um leia, que é o input. Né? Então, eu posso ter uma série de comandos dentro do se, ou dentro do falso também. Por enquanto, a gente está vendo a representação do fluxograma, que a gente chama de condicional simples. Né? O que é uma condicional simples? É um se que não tem o senão, que não tem a outra possibilidade contrária. Observem que o lado falso não tem nada, né? Não tem um comando. Por isso que a gente vai para a bolinha, né? Porque se for verdadeiro, eu executo uma série de coisas, mas se for falso, eu não faço nada. E aí eu vou para o comando seguinte do código, certo? Então, essa seria a representação do fluxograma de uma condicional simples, que é o se, sem a possibilidade do senão, que a gente vai ver em seguida. Então, essa condicional simples, no pseudocódigo, seria o se, a expressão, que são essas expressões que a gente acabou de ver, A maior que B e C maior do que D, né? São as expressões lógicas, tem o então, os comandos e o fim se. Isso no pseudocódigo, tá certo? Então, se essa expressão for verdadeira, a gente executa o comando 1, o comando 2 e o comando 3. Se a expressão for falsa, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente sair e vai para o próximo comando que estiver posterior aqui ao fim si, ok? Em Python, existe um if com a expressão e dois pontos. Então, em Python não tem o similar, o análogo ao então. Tem algumas linguagens que tem, né? O if, then, else, tem o then antes, que seria o então. Nesse caso não tem, só tem o if, a condição e os comandos.
Lembrando o seguinte, né? Tem algumas linguagens que têm explicitamente o início e o fim, para indicar que aqueles comandos pertencem ao si, fazem parte do si. No Python, como a gente não tem o início e o fim de forma explícita, eu tenho o recuo, que a gente já falou sobre isso, né? Que é indentação. Eu estou indentando os comandos mais à direita, estou recuando para a direita para dizer, para que o Python identifique que eles têm um pertencimento, então eles pertencem ao si. Se eu deixasse na mesma direção do if, ele não ia entender como pertencendo ao si, ele ia entender como após o si, né? Terminou o si, eu faria aquilo, certo? Então, no segundo exemplo que a gente tem aqui embaixo, acho que mostra o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, assim, o comando A e B aqui só serão executados se essa expressão for verdadeira. Mas o comando C, ele vai ser executado independentemente da expressão ser verdadeira ou não. Então, por isso que ele está na mesma direção do se, do if, tá? Então, entrando no if ou não, ele vai executar o comando C. Então, esse cuidado a gente precisa ter, né, de ter essa preocupação de olhar e de fazer o recuo necessário, certo? Quando eu tenho aqui, por exemplo, escreva um algoritmo que avalia se uma pessoa pode ter uma carteira de habilitação ou não. Então, se a gente considera que para ter a carteira de habilitação tem que ter a idade superior a 18, tá? Vamos pensar nessa possibilidade. Claro que existem outras coisas, né? Assim, tem que fazer uma prova, enfim, tem uma série de outras coisas, mas a gente está considerando a idade como essa condição de possibilidade. Então, no pseudocódigo, lembra que a gente falou que precisa ter a declaração da variável? Então, eu declarei inteiro idade. Eu estou dizendo que a idade tem que ser um valor do tipo inteiro. Tem um comando de saída, digite sua idade, leia a idade. Então, eu pedi para que o usuário fizesse a digitação de um valor numérico, e esse valor numérico vai ser a idade do usuário. Do usuário ou enfim, da pessoa, né? Se a idade for maior ou igual a 18, então eu estou testando se esse valor, por exemplo, se a idade foi 19, 20, 21 ou até o 18, ele vai dar verdadeiro. E aí eu vou informar o usuário que já pode ter habilitação porque tem uma idade igual ou superior a 18. E aí o fim se, certo? Quando eu digo fim se, eu acabei esse teste condicional. Só que nesse caso, que meu programa só tem esse if, porque a gente só fez um se simples, que é um se sem senão. Se o usuário tiver, por exemplo, 5 anos, né? Qualquer idade inferior a 18, o programa vai dizer alguma coisa para o usuário? Não. Né? Então, talvez esse não seja o programa mais interessante, porque se ele lê 17 anos, 16, qualquer outra idade, ele vai ler a idade e vai acabar o programa. Né? Então, para o usuário vai ficar uma coisa estranha, quer dizer, o programa não fez nada, a priori para ele não fez nada. Né? Internamente tem isso, mas ele não viu o resultado, ele não viu nenhum tipo de saída. Por isso que a gente pensa também em colocar, né, um senão, quer dizer, e se não for isso, se for um contrário disso, né, um valor contrário. Então, em Python, a gente teria esse mesmo código que a gente acabou de fazer, né, representado dessa forma. Idade, int input, idade, leu a idade, lembrando que Python é uma linguagem que tem tipagem dinâmica, então eu não preciso explicitar o tipo. Aí no input, como a leitura é sempre devolvida em string, eu faço a conversão para o inteiro. Né? Então eu li a idade e converti para inteiro. E fiz a comparação. É maior ou igual a 18, printo, já pode ter habilitação. E aí eu botei um print fora do if, que esse fora do if vai valer independentemente do valor da idade. Então, se a idade for maior do que 18, ele entra no se, porque é verdade. Se a idade for inferior a 18, ele só vai dizer até mais. Né? Leu a idade e disse até mais. Mas ainda assim, não fica um resultado tão agradável para o usuário, porque seria interessante ele dizer, né? Olha, você tem idade inferior a 18, não pode ter habilitação. Por isso que existe o se, então, se não. Então, o se então, se não, é exatamente essa possibilidade de ter dois caminhos, de não ter só um caminho. Então, observem que o fluxograma já é um pouco diferente do anterior. Eu tenho o lado verdade com comandos e o lado falso também tem comandos. No exemplo anterior, nós tínhamos o lado verdade com comandos e o lado falso sem comandos, tá?
E agora a gente tem os dois lados. Se for verdadeiro, eu entro do lado esquerdo. Se for falso, eu entro do lado direito. Terminou qualquer um deles, eu vou finalizar. Em pseudocódigo, seria se o teste, então, os comandos que eu desejo, o senão. Então, o senão, ele representa exatamente o lado falso, né, do teste lógico. Se for falsa a expressão, ele vai fazer o que está aí, tá? Se a gente considera aquele exemplo da idade, então seria aqueles que tiverem idade maior do que 18 e aqueles que tiverem idade inferior a 18. Em Python, é o if-else. Lembrar que em Python tem que ter os dois pontos após o if e tem que ter os dois pontos após o else e precisa do recuo pela mesma lógica que eu expliquei antes, que é para dizer, olha, comando 1 e comando 2 pertencem ao se, só serão executados se for verdadeiro, e o comando 3 e o comando 4 pertencem ao else, então só serão executados se o teste for falso, ok?